Boa tarde, família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem se inscrevendo no canal, por estarem ativando o sininho, por estarem compartilhando os vídeos. A galera que tem se inscrito recentemente, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o África no Centro, um canal para a gente trocar ideias sobre as nossas questões, nossas pautas, história, antropologia das sociedades africanas, do continente, da diáspora, da antiguidade, da Idade Média, da contemporaneidade, falar assuntos pertinentes à nossa vida, à nossa trajetória, nossa história, nossas contribuições fundamentais, né, para essa humanidade, né, a qual nós somos os personagens originais. E nesse sentido, a gente está aqui para trocar uma ideia sobre um acontecimento que foi muito falado, está sendo muito falado ainda, né? Que vocês sabem que recentemente uma mulher preta, né, uma mais velha, ela foi vítima de racismo num desses programas aí da mídia burguesa. E quando a gente fala em mídia burguesa aqui, família, a gente não está citando uma emissora, a gente está citando o conjunto de emissoras de rádio, de jornal, de revista, que fazem parte da mídia burguesa, uma mídia que é a porta-voz do capitalismo, sistema esse criado por brancos racistas para explorar sociedades pretas, fundamentalmente, né? Então, até porque dentro da estratificação social que o capitalismo criou, na parte mais baixa está exatamente a classe trabalhadora, majoritariamente preta. Então nós aqui, como vocês já perceberam, no nosso canal, a gente faz um recorte racial sempre, né? O recorte aqui é fundamentalmente racial. E nesse sentido, a gente percebe, né, o quanto as estruturas raciais ainda permanecem, né, no interior, né, no âmago, nas entranhas da mídia burguesa, ainda que a mídia burguesa, ultimamente, tenha feito uma série de movimentos para dizer que está combatendo o racismo. Só que a mídia burguesa jamais, nunca, em momento algum, ela vai combater o racismo. Porque o racismo lhe serve aos interesses. Serve aos interesses da sustentação, fundamentalmente. Até porque, historicamente, essas empresas sempre criminalizaram a comunidade preta, né? Recentemente, houve uma campanha pela diminuição da maioridade penal, por exemplo, coisa que foi assunto dioturno de jornais, revistas, periódicos, editais, né, dos jornais impressos, enfim, de debates. Só que eles sabem que quando está se falando de diminuição da maioridade penal, fundamentalmente estão se referindo à juventude preta, que já é profundamente caçada e morta neste país, particularmente pela polícia, né? A polícia mata jovens nas favelas, nos morros, nas comunidades. Porque esse é o papel da polícia. E a polícia serve aos interesses do capitalismo. E a polícia serve aos interesses do racismo. A polícia serve aos interesses da mídia burguesa, porque a mídia burguesa é controlada por pessoas brancas racistas. Então, antes da gente entender ou pensar, melhor dizendo, não entender não, achar, ser enganado de que determinada emissora, ou determinadas emissoras, ou determinados veículos de comunicação estão fazendo campanha contra o racismo, é preciso que a gente lembre, fundamentalmente, que o funk, por exemplo, né, que foi assunto da minha dissertação de mestrado, ele foi profundamente criminalizado pela mídia burguesa. Nos anos 80, nos anos 90, né, no início dos anos 2000, até que houve um processo no interior do funk para tentar embranquecê-lo e descaracterizá-lo fundamentalmente. Mas é um processo que já veio, né, como abordei na minha dissertação de mestrado, desde os anos 70. Né? Não é bem assunto aqui que a gente está querendo pautar. O que a gente está querendo pautar é, fundamentalmente, a questão estrutural do racismo. E esse episódio que aconteceu num determinado programa, que diga-se de passagem, ele é ridículo, tá? Não presta rigorosamente nada, a não ser que as pessoas que estão assistindo se encham de nada, né? Embora tenha uma pessoa negra lá, um homem negro, né? Ele foi... o que aconteceu ali nada mais é que a confirmação do pensamento de Frantz Fanon. Porque Fanon, como pan-africano que ele era, e como psiquiatra que ele era, psicólogo que ele era, estudioso das questões mentais, né, psicológicas, psiquiátricas, ele diz que, ele mostra, ele fala, né, como o racismo age na psique do negro. E também como o racismo age na psique do branco.
Porque o branco, racista, ele enxerga o negro como um serviçal, um subserviente, né? E ali era uma mulher branca, né, tratando uma mulher preta, mais vale que ela, diga-se de passagem, como sua serviçal, de uma maneira bem sutil, né? Bem sutil, mas ali estava fortemente escancarado a presença do racismo, né? Por que aquela mulher preta tinha que servir a mulher branca? Por que eles não poderiam se servir todos eles, né? Havia algum impedimento físico de alguém que estava ali naquele momento ali que o impedisse de acessar a cocada, o doce, enfim, que estava sendo servido? E aí entrou em cena o irmão, que teve uma sensibilidade imediata e se colocou, né, no papel de servir as pessoas, orientado pela mais velha. Eu acho que é muito louvável, a princípio, essa atitude desse cara, né, desse irmão, muito louvável, porque ele colocou a mulher preta num espaço de poder, de mando. E é assim que tem que ser sempre. Porque as estruturas de sociedade africanas, historicamente, elas sempre foram estruturas de sociedade matrilineares, matricentradas, né? Significa dizer que o racismo, que o machismo inexiste no continente africano, né? Desde a mais remota antiguidade? Não. O machismo estava presente lá. Cheikh Anta Diop explica isso na sua obra brilhante, A Unidade Cultural da África Negra. Só que as mulheres no continente africano, fundamentalmente, só para vocês terem uma ideia, foram as primeiras rainhas da história da humanidade. Mulheres pretas se estabeleceram como chefe de Estado. A história de Cush está aí que não deixa ninguém mentir, a história do Egito está aí que não deixa ninguém mentir. Inclusive, se vocês quiserem ler a Bíblia, está lá a história da rainha de Sabá. Ela era uma rainha de um povo chamado Sabeu, que era preto, que ocupava ali onde é hoje a Península Arábica, antes das populações árabes chegarem ali, né? A história demonstra isso. Então, estamos falando aqui, né, de uma questão fundamental, que é a manutenção da visão racista dentro desse espaço midiático, que, repito, tenta nos ludibriar dizendo, né, que está combatendo o racismo, né? Enfim, não está. Ainda que eles levem para o seu interior mulheres negras e coloquem eles lá, né, em programas, elas, melhor dizendo, em programas dominicais, coloquem mulheres, né, em lugares de debates políticos, né, em programas de debates políticos, seja em qual emissora for, né? Isso não significa dizer que eles estão combatendo o racismo, porque há modos perfeitamente cabíveis de combater o racismo, que não apenas colocar pessoas negras na televisão para o nosso consumo, porque a ideia é essa, que a gente consuma, não que eles queiram dar voz às populações pretas, absolutamente. Eles colocam lá para o nosso consumo, né? E aí nós acharmos, né, de uma maneira equivocada, que eles estão combatendo o racismo. Não, que as pessoas estão trabalhando para brancos. As pessoas que estão trabalhando, continuam trabalhando para as pessoas brancas, racistas lá. Então, estruturalmente, né, analisando friamente, não mudou rigorosamente nada. Até porque é sempre bom a gente lembrar que recentemente na história do Brasil houve a ascensão de um partido progressista, né, que desenvolveu políticas sociais que beneficiaram fundamentalmente, né, ainda que não como deveria ser feita estruturalmente falando, mas beneficiou muito a classe trabalhadora, deu à classe trabalhadora condições de adquirir bem de consumo, carros, né, comprar casa, enfim, adquirir bem de consumo, né, deu à classe trabalhadora poder de compra, mas também deu à classe trabalhadora possibilidade de adentrar espaços de construção do conhecimento científico, que são as universidades públicas, que são o nosso lugar de fato. Nós temos que estar lá dentro, né? Não é um espaço embranquecido, mas é um espaço que pode ser perfeitamente enegrecido com a nossa presença lá, com as nossas discussões, com as nossas pautas, trazendo os nossos pensamentos, né? Trazendo as nossas pesquisas, né? Para enegrecer aquele espaço. Até porque nossos ancestrais construíram aqueles prédios lá, né? Fundamentalmente, grande parte desses prédios foram construídos por mãos pretas, né? Então, esse processo desencadeou em 2016, que culminou em 2018, né, a ascensão desse processo de um protofascismo que está se desenhando no Brasil, né? Por quê? Porque essa mesma mídia burguesa que agora tenta dizer que estão combatendo o racismo, né, e que é a favor das minorias, tarará, tarará, né,
foi a mesma mídia burguesa que sempre historicamente criminalizou as sociedades africanas, estigmatizou as sociedades africanas, né? Estigmatizou as contribuições africanas no campo da antropologia, da cultura, sempre colocou novelas com homens negros nem em lugares de subalternidade, fazendo papel de bandido, de marginal, de criminoso, né? Sempre colocou mulheres pretas em lugares de subalternidade, fazendo papel de empregada, de cozinheira, de babá, de prostituta, né? E etc. Então, sempre no papel de subalternidade e sempre servindo pessoas brancas. A pessoa que assiste novela, sabe de quem que eu estou falando? E eu não sou noveleiro não, tá? Longe disso. Mas, como a gente precisa fazer análise, a gente meio que passa os olhos, né? Percebe as situações que estão sendo mostradas ali. Por quê? Porque a ideia é, de novo, Frantz Fanon, manter na nossa psique o nosso entendimento de povo subalternizado, né? Em momento nenhum você vê, né, nesses espaços midiáticos pessoas negras em posições de comando, né? Como chefes de empresas, como médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, né? Não vê. Você vê sempre no papel de escravizado, né? Sim, a escravidão houve no Brasil. Lógico, isso é um fato histórico. Só que a presença do negro no Brasil ela não está restrita à escravidão. A presença do negro no Brasil ela é anterior ao processo escravocrata. Como a história demonstra isso a partir da visão do pan-africanismo, né? Os trabalhos de Ivan Van Sertima estão aí que não deixam ninguém mentir, os trabalhos de Cheikh Anta Diop estão aí que não deixam ninguém mentir. Ah, mas essas pessoas, elas não têm acesso aos trabalhos de Ivan Van Sertima e Cheikh Anta Diop. Se não tem porque não querem ter. Porque preferem silenciar esses autores. É lógico, para que se mantenha a estrutura do racismo de pé. E aí eles façam esse tipo de coisa. E aí, quando acontece esses episódios, como aconteceu nesse programinha ridículo, né? Onde você se enche de nada ali, depois a apresentadora, né, viu a merda que ela fez, e aí ela vem pedir desculpas. Desculpa, mas não há desculpa para racista, né? Não, para racista não há desculpa. Porque essas pessoas sabem exatamente o que elas estão fazendo ali, e sabem exatamente o papel que querem desempenhar, e sabem exatamente como querem se manter, né? O seu público, o seu povo. Eles querem se manter nesse lugar de privilégio racial, que se constituiu desde 1500, né? Quando os europeus invadiram esse território. E se consolidou a partir de 1888, quando houve a falsa abolição, né? E mais europeus foram importados, e as comunidades pretas foram todas enxotadas para as periferias, né? E lhes foi negado todo tipo de direitos sociais básicos, saúde, educação, saneamento básico, transporte, enfim, tudo isso. E aí, lembrando a grande filósofa Sueli Carneiro, a gente, família, que assiste televisão, né? Sei que muitos de vocês assistem, eu também assisto, lógico, porque eu preciso fazer as análises, preciso, né, lembrar, a gente precisa prestar atenção no que o inimigo está falando da gente, é assim que a gente tem que assistir, né, a TV, prestar atenção no que o inimigo está falando da gente. A grande Sueli Carneiro, no podcast Mano a Mano do Mano Brown, ela disse com muita propriedade a seguinte coisa, que estar na TV não pode ser o horizonte do povo preto. Não pode, de jeito nenhum. Nosso horizonte tem que ser em cima, tomar conta, né, da questão política, dos espaços políticos de poder, né, estar presente fortemente no Congresso Nacional, né, estar presente fortemente na parte legislativa, na parte judiciária, na parte do executivo, né, e sim contribuindo para a destruição dessa estrutura racista que nos oprime fundamentalmente. Esse é que é o lugar que nós temos que estar, família, e conscientizados, porque tem muitos pretos que são colonizados, que são da direita e que merecem o nosso total repúdio, fundamentalmente. Inclusive, um dos pretos foi recentemente entrevistado pelo Mano Brown no seu podcast Mano a Mano, que eu fiz questão de ignorar. Ouvi algumas coisinhas, depois preferi não ouvir mais. Então, família, fundamentalmente, o que a gente precisa, quando a gente assiste episódios como esse, numa determinada emissora, que é a maior emissora desse país, e que, diga-se de passagem, entre seus grandes manda-chuvas, tem um sujeito lá que escreveu um livro intitulado Não Somos Racistas. E, curiosamente, né, foi na época da discussão das cotas raciais que essa galera foi toda contra, né? As cotas raciais que essa galera foi toda contra. E aí, né,
para que não caísse sobre eles a pecha de racista que eles são, e sempre fizeram questão de demonstrar isso. Um manda-chuva, né? Vocês sabem de que eu estou falando, de uma determinada emissora, ele escreveu um livro com o título Não Somos Racistas. E o não em vermelho, né? E somos racistas em preto, né? A capa branca e na foto de propaganda, como eles são brilhantes, né? E covardes, estava uma mulher preta, uma ex-participante de reality show, que hoje é uma atriz conhecidíssima, né? Lendo o livro assim, né? A foto dela está assim, ela com o livro na mão, e aqui atrás você vê o título do livro e o nome do autor. Ora, para que isso? Né? Se eles não são racistas, para que escrever um livro? Se não são racistas, para que fazer propaganda, como fizeram alguns anos atrás, quando disseram que pela primeira vez na história da televisão um negro vai apresentar o jornal tal? Você não precisa fazer isso. Se você não é racista, você não precisa fazer isso. Então, família, o que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente pode e deve continuar assistindo televisão, mas de uma maneira crítica, sempre atento para que movimentos essas pessoas fazem, porque eles não dão ponto sem nó. Não dão ponto sem nó, fundamentalmente. Então, a nossa participação aqui nesse espaço, né, é para a gente procurar entender como que funciona essa estrutura de poder que nos mata todos os dias, que é o racismo, que sustenta o capitalismo e, fundamentalmente, falar contra os nossos opressores, né, que controlam os meios de produção e, particularmente, os meios de comunicação de massa, que fazem corações e mentes, né, do grande parte do nosso povo, infelizmente, mas a gente vai se libertar, né, desse jugo colonial a partir do momento que a gente começar a estudar os autores e as autoras do campo do panafricanismo e da afrodescendade, que estão aí todos à nossa disposição. Ok, família? Continue assistindo os outros vídeos que nós temos aqui, espalhados pelo canal. Continue dando like de vocês, compartilhando, curtindo, né? Comentando. E vamos continuar trocando essa ideia sempre, porque esse espaço aqui é para isso, um espaço combativo, fundamentalmente. Hotep, África no Centro.